Então, qual que é a diferença, né, de você estar dormindo e você estar meditando? Então, na realidade, quando a gente está dormindo, o que acontece? Acontece que o nosso processos fisiológicos, né, o nosso metabolismo basal, ele diminui muito, né? Então, por exemplo, você vai medir a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? Tudo isso você vai ver que diminuiu muito. Por quê? Porque você vai ficar num estado basal. Você tem movimentos, né? Você quando dorme você se movimenta também, né? Mas você se movimenta muito menos, né? E tem os movimentos dos olhos, né? Quando você dorme, né? E existem também os estágios do sono, né? O sono profundo, né? O sono onde você não sonha, né? O sono onde você sonha. Ou seja, então, na realidade, é algo que os cientistas, a ciência já tentou, né, estudar muito isso, mas ele não consegue muito bem chegar a uma posição definitiva sobre o sonho, né? E tampouco a respeito da meditação, porque são coisas assim muito sutis, né? Como eu digo, esse corpo sutil que nós temos agora, né, que eu falei, que é a mente, né, composto da mente, da inteligência, do ego e da alma, é um corpo sutil. Imagina. É como se fosse a nossa sombra. Imagina a nossa sombra. O corpo sutil é como se fosse a sombra, né? E ele tem atividades separadas do corpo grosseiro, né? No corpo grosseiro você percebe essas atividades de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, nós temos os portões do nosso corpo, que a gente chama portões, né? Mas são, ou seja, os olhos, né? Os ouvidos, né? Os órgãos genitais, órgãos excretores, né? A boca, e tudo o nariz, são portões que nós temos. Esses portões, eles recebem informações, né? Dos aspectos externos, né? Da nossa existência, né? Então, por exemplo, se eu vejo algo, né, sei lá, eu vejo o pôr do sol, uma coisa assim, muito bonita, espetacular, que a gente vai ver e que a gente não dá muito valor porque quase todo dia a gente pode ter a percepção do pôr do sol, mas imagina o pôr do sol, sei lá, de 10 em 10 anos, já seria uma coisa que ia sair na internet, na televisão, todo mundo ia estar ali, né, no pôr do sol. Mas como é todo dia, a gente, é o pôr do sol. Aí você pode até ir no pôr do sol, mas no nascer do sol, muito mais difícil você ir. Né? Você vê, que é lindo também, né, quando você vê o sol nascendo, enfim. Mas, então você olha, os olhos olham, percebem o pôr do sol, e isso é uma coisa que te dá um certo prazer, uma certa alegria, né? Você perceber, né, o sol. Então você capta essa informação e essa informação ela é levada, né, para sua mente. Ela fica ali, guardada numa caixinha. Que a gente chama isso, né, de quê? De mente inconsciente. Então a gente tem a mente, ela é dividida basicamente em consciente e inconsciente. A mente consciente é essa mente que eu consigo manipular, né? Por exemplo, agora eu quero levantar meu braço. Tá? Esse simples fato de levantar o meu braço, né? Ó, levantei o braço, né? Posso levantar isso, fazer isso várias vezes. Mas isso é o que? A mente consciente, né? Então, mas você fala, é tão fácil isso. Você não pensa nisso, né? Mas porque já está automatizado, né? Mas se você vai analisar por trás disso, vamos analisar o que existe por trás disso. Significa que a mente manda um estímulo, né? Um estímulo eferente, né? Ou seja, os neurônios, né, eferentes, eles entram em ação para dar um comando que você levante o seu braço, né? Porque imagina, isso é tão importante que a gente não percebe isso, mas a importância que tem é qual? É que se você toca, isso te dá muita proteção, entendeu? Esse comando, né? Porque você tem neurônios aferentes, né, que eles te dão o conhecimento externo, né? Então, por exemplo, calor, frio, coisas pontudas, né?
As crianças, elas não têm isso muito desenvolvido, né? No início é difícil para elas, mas depois elas conseguem já essa percepção. A gente chama isso de pratyaksha, é você receber conhecimento do mundo externo, você conhecer o mundo externo através da sua experiência sensorial. Então, por exemplo, se aqui está o fogo, né? Então eu coloco a mão no fogo. E o que acontece? Isso vem um estímulo que é quente, um estímulo aferente, ele sentiu o fogo, aí vem esse estímulo, aí a minha mente processa. O que a minha mente processa? A minha mente processa uma resposta. Agora você precisa tirar a mão do fogo, entendeu? É muito simples isso, né? Esse comando que a mente te dá. Então a mente ela comanda muito, ela está te dando muitos comandos, né? Se isso não funciona bem, você pode queimar a sua mão, correto? Por exemplo, a mente ela controla você é capaz de controlar a sincronização das fibras musculares também, né? Por exemplo, eu vou levantar o meu Kindle, né? Então eu fiz essa força de levantar o Kindle, né? Ou levanto essa mesa, né? Olha. Então, na verdade, ao levantar a mesa, a mente ela vai te dar um comando para o seu músculo para você levantar a mesa com uma determinada quantidade de células musculares, de fibras musculares, correto? Por exemplo, quando você vai escovar dente, né, o comando para escovar dente é diferente. E às vezes a gente assusta, por exemplo, você pega um peso, né? Por exemplo, eu peguei essa mesa aqui. Aí, por exemplo, se alguém vem aqui, bota uma mesa de papel aqui, né? Com a mesma característica, eu vou fazer a mesma força, né? Só que eu vou ver que eu vou levantar muito mais, né? Acontece, às vezes você puxa o negócio, pum, vai para trás, né? Por quê? Porque você fez a sua mente mandou muitos comandos ali e você não consegue, e você foi muita força além. Isso é uma coisa muito incrível que o corpo humano tem, né? Por quê? Porque é uma coisa o corpo humano é divino, né? Até tem um cientista, eu gostei muito quando ele falou o seguinte, isso foi um cientista, né? Um cientista que antes não acreditava em Deus, mas ele falou assim, olha, ele falando da existência do corpo humano, né? Porque é uma coisa tão poderosa o corpo humano, assim, o funcionamento dele é tão incrível, porque ele funciona, mas o coração, a função do fígado, dos rins, a função do coração, desses mecanismos que eu estou dizendo, né? De percepção sensorial, de percepção aferente, eferente, isso é tão incrível, né? Que ele fez a analogia. Ele fala, ó, imagina que agora você tem um furacão, um vendaval. E o vendaval, o furacão, ele vem, passa num ferro velho. Imagina. Então ele vem assim, ele leva todos os metais do ferro velho, e aí esse furacão criou uma Ferrari, né? Imagina isso, né? Ele falou, isso é a casualidade, ou seja, o mundo foi criado assim. Tipo assim, uma coisa assim, o seu corpo foi criado assim. É impossível isso. Ele chegou a essa conclusão. Que existem tantas coisas que funcionam de uma maneira tão perfeita que a gente não poderia acreditar que não existe um Criador, né? Igual, por exemplo, por que os passarinhos eles tomam tanta chuva e eles não ficam pesados e eles não caem no chão? Por que isso? Quem já pensou nisso? Por que será que o passarinho, depois de ele entrar numa tempestade, né, e ele não fica encharcado, ele cai, e ele não cai, porque deveria ficar encharcado e cair no chão, né? Por que ele não fica? Porque as células, né, das asas, do corpo do passarinho, elas são impermeáveis, entende? Então, por mais que tome chuva, ele não vai ficar pesado e não vai cair. Imagina essa perfeição, isso é a natureza. Então, mesmo que você não acredite em Deus, você tem que acreditar na natureza, não é verdade? Que é uma coisa incrível, uma coisa assim que realmente você não pode... quem não acredita em Deus tem que acreditar na natureza, pelo menos, né? Isso para mim já é acreditar em Deus, porque a natureza, de certa maneira, é uma manifestação divina, né? Então, quando a gente fala da mente, né, quando a gente fala do sono, por exemplo, quando você dorme, né, você desliga. Você desliga o seu corpo sutil do seu corpo grosseiro.
Então o corpo grosseiro está ali, mas o seu corpo sutil ele desligou. Ou seja, ele está lá, parado, assim, como digo, não tão parado assim, porque ele está funcionando, mas em carga menor, mas e ao mesmo tempo o seu corpo sutil está a milhão, né? Ou seja, ele está funcionando normal. Então a mente, como eu falei, a mente inconsciente, você capta coisas do meio ambiente, você coloca na mente inconsciente, você vai guardando isso, né? Porque você não pode guardar tudo na mente consciente, né? Como eu falo, a mente consciente é para essas tarefas assim, que são complexas, né? Eu até analisei isso de uma maneira mais, assim, um pouco mais profunda, para mostrar que realmente é muito complexo você ficar o tempo todo analisando, né? Se você for analisar o que você faz, o que você pensa, não, é difícil demais. A mente consciente já é complexa. Agora a mente inconsciente ela é muito mais complexa. É como, por exemplo, esse é o exemplo de você ver um iceberg. Quando você vê um iceberg, você vê a pontinha dele, não é assim? A pontinha dele. Isso é a mente consciente que você está vendo. Agora, embaixo dele é como uma camada de gelo. Que se você não vê, você se choca. O navio, pum, tá, Titanic. Uma coisa assim, né? Agora, então a mente inconsciente é uma coisa que a gente não consegue muito lidar com isso. No sono é a mente inconsciente que entra, né? Então, por exemplo, você tem sonhos, né? Na hora do sonho, né? Que você está sonhando. Né? Você sonha geralmente com o quê? Os sonhos são coisas que você viveu no dia a dia, né? Coisas que você não viveu também você vai sonhar. Por exemplo, eu tenho um pensamento muito ruim agora. Imagina que eu tenho um pensamento assim, horrível, né? Mas eu nem consigo exteriorizar esse pensamento e nem é um pensamento que ficou nas minhas ideias, né? Mas, por exemplo, eu tenho vontade de matar alguém. Estou com vontade de enforcar alguém porque me fez mal. Pode ser que você não vai ter coragem de fazer isso. Por quê? Porque você vai pensar, poxa, se eu matar ele, né? Posso ir pra cadeia, vai ser ruim, enfim, bom, tem muitas coisas. Né? Mas você deu essa vontade. Mas aí o que acontece? Isso é jogado lá para baixo, na mente inconsciente, entende? Joga lá no fundo, esse pensamento. Aí chega no sonho, ele volta. Porque você já não tem controle. Então ele volta, aí você pode sonhar matando alguém, entende? Ou, por exemplo, você tem medo que a sua mãe morra. Todo mundo já... Bom, a gente quando era criança, a gente tinha muito medo que a nossa mamãe morresse, né? Então quando a gente, até às vezes a gente sonhava, não sei se já aconteceu com vocês, né? Você sonha, né, que a sua mãe morre, né? Aí você acorda e você vai lá no quarto ver se ela morreu ou não morreu. Já aconteceu alguém? Aconteceu? Não. Comigo já. Ou seja, você está dormindo, de repente você sonha que a sua mãe morreu, aí você vai lá no quarto. Porque parece real, né? O sonho parece ser uma coisa muito real, né? É igual a gente está vivendo aqui. O que a gente está vivendo aqui é tipo um sonho, não tem? Mas a gente acha que é muito real. A gente acha que é real. Como eu falei, tem o ego, você acha que é homem, você acha que é mulher, você acha que é professor. Isso parece muito real pra gente, né? Por exemplo, se eu começo a falar mal das mulheres aqui, não vou falar, né? Mas se eu começo a falar mal das mulheres, vocês não vão gostar. Por quê? Porque vocês se identificam com o corpo feminino, né? De repente, se eu começo a falar mal, sei lá, do Brasil, talvez vocês não gostem, porque vocês se identificam com o Brasil, e coisas assim. Então, na realidade, tudo isso é um mundo, né, onírico. Então nós vivemos um mundo onírico. No mundo onírico, quando a gente está acordado, a gente está em vigília, isso é como se fosse um sonho, né? Porque as coisas são criadas, elas aparecem, elas vão embora também. E também nós vivemos, quando nós dormimos, né, nós também criamos esse mundo. Então na meditação, por exemplo, quando você está meditando, né, qual que é a diferença? É que quando você está meditando, você pode se relaxar tanto que você vai praticamente estar no mesmo estado assim, mental como você está sonhando. Então, por exemplo, você está lá controlando a respiração, né? Você faz um Shavasana. Já ouviu falar? Shavasana? Então, Shavasana, você deita lá, a posição do cadáver. Você deita assim, por alguns minutos, né? 12 minutos. Então, a ideia é você não dormir, entendeu? Porque quando você dorme na Shavasana, muita gente dorme, né? Até eu durmo também quando eu faço. Porque você dorme, mas a ideia é você desligar, né? Você está lá só na sua respiração, e você dorme. Por exemplo, às vezes a gente tem pessoas que dormem e começam a roncar. Eu já fui em prática de yoga, né? É até engraçado. A pessoa está lá, ela está tão tensa, tão cansada, que ela relaxa, ela dorme, começa a roncar. E
e não acorda. Então o professor vai lá, né, tenta acorda, todo mundo tá esperando a aula, que a aula tem que terminar, é a última sessão da aula, a última atividade, aí fica tocando nele assim devagarzinho, né, pra não ser, né, acorda, até eu cair, demora, já vi isso, né. Então a ideia na meditação é você não dormir, e por isso que, por exemplo, Krishna, quando o Bhagavad Gita e outras escrituras falam que a meditação você tem que fazer, né, com os olhos, né, semicerrados, né, não pode ser nem fechado de tudo, né, porque se você fecha tudo vai te dar uma probabilidade de dormir, e também não pode ser muito aberto, senão aberto você vai ficar ligadão, você vai distrair. Então são olhos semicerrados, você vai olhar para a ponta do nariz, você vai perceber a sua respiração, e nisso você cria um estado de relaxamento na sua mente e automaticamente no seu corpo. Então é como se você tivesse dormido. A diferença é que você não dormiu, e por você não ter dormido, você relaxou muito mais. Porque uma coisa é mais do parasimpático, né? O sistema parasimpático, porque, por exemplo, antes, né, a ciência ela acreditava que você não tinha domínio sobre o seu sistema parasimpático, né? O sistema parasimpático é o quê? Esse sistema que você tem interno, né? Por exemplo, o pulmão, né? Por exemplo, a frequência respiratória está lá, né? Você não está pensando, né? Que você tem que, né, respirar, inspirar, você não está pensando nisso, né? Você tem que inspirar, expirar, você não está pensando, o coração agora tem que bombear, né? A pequena circulação, o coração bombeia o sangue para o pulmão, né? Aí depois volta, aí vai para toda a corrente sanguínea, você não está pensando nisso, mas isso está acontecendo, né? Então a ciência pensava que não existia influência sobre isso, né? Mas só que a yoga fala diferente. A yoga sempre acreditou que existia uma influência sobre isso. Ou seja, que você na meditação você vai influenciar o seu sistema parasimpático. Tanto é que os yogis, né, eles conseguem parar de respirar. Né? Não é mentira, não é, eles param mesmo de respirar. Eles entram, você enterra eles ou bota eles debaixo da água, que eles vão continuar. Assim, eles param de respirar. E com o prana, ou seja, com essa energia, né, é uma energia sutil que conecta, né, o seu aspecto mental, intelectual com o seu aspecto físico, ele faz com que você viva sem você ter que respirar. Inclusive, muitos yogis, né, místicos, eles conseguem não comer, ficam assim por vários meses sem comer. Por quê? Porque eles têm um controle da sua respiração, eles têm controle do prana, né? O prana ele vai se armazenar principalmente no pulmão. O pulmão, né? O pulmão é um local onde as emoções estão, né? Por exemplo, se você está muito angustiado, então você vai ter um problema no pulmão. O seu não é problema, é que aí está o foco da energia vai estar no pulmão, né? Então, quando você medita, você consegue controlar, né, muito mais isso. Você consegue... essa é a diferença entre o sono, e a meditação. É que na meditação você consegue um controle maior, né? Então, hoje a ciência ela já aceita que você, através da meditação, você consegue diminuir a sua frequência cardíaca, você consegue controlar a sua frequência respiratória, as suas ondas cerebrais, né? Então, eles já entendem isso, né? Porque realmente são provas vivas, né? Eles viram isso, né? Por exemplo, uma pessoa que está na caverna, 40 anos na caverna, meditando. Então ela sai da caverna, né? Então a pessoa olha aquilo, então as pessoas olham aquilo e falam, poxa vida, como ele ficou 40 anos na caverna, né? Comendo quase nada, né? E ele sai feliz, sai bem. Então alguma coisa tem aí. Então, de certa maneira, eles estudaram isso e perceberam que realmente você pode, né? Claro, eles fizeram muitas pesquisas, muitos testes, né? Ou seja, porque precisa comprovar isso também, onde a meditação ela vai influenciar de uma maneira mais consciente. De uma maneira consciente, ela pode influenciar as suas funções fisiológicas, coisas que realmente a ciência não acreditava antes, né? Então essa é a grande diferença entre a meditação e o sono, né? No sono você fica como uma mercê, você fica ali
você não sabe, a mente inconsciente ela faz o que ela quiser com você, né? Ela traz um sonho bom, um sonho ruim, né? Você não tem controle sobre o seu sono, né? Você não está dormindo, está sonhando, e isso pode acontecer muitas coisas durante o sono. Já no inconsciente, né? Ou seja, no plano da meditação, não, você tem esse controle, né? E esse controle é fundamental, ele é mais poderoso. Então, por exemplo, quem dorme, assim, quem descansa numa savasana, por exemplo, como eu dei esse exemplo, é como, sei lá, vale muito mais, né? A sua recuperação é muito maior do que, sei lá, tantas horas de sono, uma coisa assim, né? Claro que você precisa dormir também. Então tem pessoas, por exemplo, tem yogis, né, que eles nem dormem, assim, não é que eles deitam para dormir lá, não. Eles vão caminhando, vão fazendo as coisas dentro, então eles deitam, savar, aí fica um tempo, aí depois continua. Isso recupera o corpo deles, como se eles estivessem dormindo. Então eles têm mais tempo para quê? Para praticar a sua meditação. Não precisam ficar, né, perdendo tempo com o sono, com a comida, né? Então são pessoas yogis assim, que já alcançaram um nível de conscientização muito mais elevado.